Shalom Adonai, Shalom Aleichem, Shalom Leculam. Estamos aqui agora nessa específica gravação, de vídeo para apresentarmos um estudo cauteloso e um estudo de responsabilidade para vós outros que estão nos vendo agora através da tela do seu computador ou do seu celular. É um prazer imenso entrar aí na sua casa, entrar aí na sua residência, certo? E estar com você passando esse conhecimento, ok? É um conhecimento espetacular, um conhecimento especial da parte de Deus que nós temos para apresentar, certo? Nós vamos falarmos, tá aqui na nossa tela já, o tema que nós vamos tratarmos: as heresias do bispo Marcião. Quem foi esse bispo e qual era o objetivo dele, e em que ele foi responsável, quais foram as suas doutrinas, falsas doutrinas, ao qual ele foi responsável por transmitir às gerações posteriores, às gerações contínuas. Nós vamos falarmos aqui com base na história, na historicidade, com base na história da igreja, a história remota, do tempo remoto, a história dos primeiros cristãos, certo? E logo depois apareceu esse cidadão, esse homem, conhecido como Marcião, que nós vamos conhecê-lo aqui agora com suas peculiaridades. Vamos conhecê-lo agora aqui caracteristicamente, certo? Passo a passo. Vejamos o seguinte: existe nos tempos atuais heresias, certo? Que é heresia? Heresia é falsa doutrina, certo? O que é uma heresia? Uma heresia trata-se de uma falsa doutrinação, um falso ensinamento, certo? E tratando-se de falso ensinamento, de falsa doutrina, nós temos o pai na história. Nós temos aqui o pai da heresia, certo? Conhecido como heresiarca, que foi Marcião. A maioria das grandes e elevancadas heresias que surgiram de acordo com o tempo, se originou-se desse homem, certo? Ou teve alguma influência nele, certo? Então o que acontece? Vamos observar aqui as páginas. Isso aqui foi uma apostila que eu desenvolvi, certo? Uma apostila que eu desenvolvi, ok? As heresias do bispo Marcião. Primeira coisa, aqui temos uma foto dele, certo? Uma foto ilustrativa. O nome dele, Marcião de Sinop, ou Marcion. Em grego tá aqui, ó, Marcion Sinopis, ok? Ele viveu aí nos anos 85 a 160 depois de Cristo, certo?
foi um dos maiores proeminentes heresiarcas durante o cristianismo primitivo, certo? Na cristandade, no período da cristandade, ok? Ele foi um dos maiores, um dos mais proeminentes heresiarcas. Marcião era filho de um bispo na cidade de Sinop. Filho de um bispo. Isso significa dizer que ele tinha um histórico familiar, certo? Dentro da cristandade. Seu pai era bispo e que frequentemente fez com que ele sucedesse como também um bispo, ok? Cidade de Sinop, na província romana do Ponto, atualmente Turquia, certo? Atualmente a Turquia. Embora Turquia, mas havia uma província romana lá, certo? Havia uma província romana, uma civilização romana lá dentro da Turquia. Seu contemporâneo Tertuliano foi seu contemporâneo. Tertuliano, na verdade, segundo a história, foi discípulo de João, de Yohanan, ok? Segundo a história da igreja. E Tertuliano descreve ele como um proprietário de barcos. Ele era um proprietário de barcos, certo? Era esse o ofício dele. Marcião provavelmente foi consagrado bispo. Provavelmente um assistente ou um sufragâneo de seu pai em Sinop. Era um assistente do seu pai. Seu pai era bispo, ele foi consagrado bispo e tornou-se um assistente do seu pai, pai de Marcião. Ok? Depois, vamos ver aqui, ó. Quando encontrou-se com ele, Policarpo, que também foi um dos patriarcas, Policarpo de Esmina, chamou de primogênito de Satanás, segundo Jerônimo, segundo o que disse Jerônimo, certo? Que também foi um dos patriarcas. Primogênito de Satanás. O bispo Marcião, em primeiro momento, ele tinha sido ensinado pelos seus pais, de forma categórica, certo? Mas depois ele começou a desenvolver suas próprias ideologias. E foi quando ele foi excomungado, certo? Pela igreja. E o seu próprio pai os excomungou. Vamos ver logo adiante aqui, ó. Vamos ver aqui logo adiante. Aqui, ó. O marcianismo. O marcianismo é um movimento, o movimento, né, do bispo Marcião. É a teologia do bispo Marcião. Tá aqui, a sua teologia chamada marcianismo propunha 2 deuses. Olha o que esse bispo começou a ensinar. Por isso ele foi excomungado pelo seu próprio pai e também pela igreja. Só que a igreja excomungou ele, mas depois a igreja começou a conceber e a adotar algumas das suas ideias. Tá aqui, ó. Ele pensava assim, olha a teologia dele: 2 deuses distintos, um no
Antigo Testamento, tá aqui, e outro no Novo Testamento. Bispo Marcião, ele entendia que havia dois deuses. Um que representava o Antigo Testamento e outro que representava o Novo Testamento. Certo? Daqui a pouco nós vamos mostrar as características desses deuses, segundo o pensamento, a filosofia do Bispo Marcião. Tá aqui, ó. Foi denunciada pelos pais da igreja e ele foi excomulgado, certo? Ele foi excomulgado depois que denunciado pelos pais da igreja. Entre eles está Tertuliano, Policarpo, Jerônimo, certo? Que foram mais contemporâneos desse bispo, ok? Vamos lá? Olhe bem. Marcião fez uma viagem para Roma. Olha o alvo de Marcião. O alvo do Marcião foi a Roma. Foi o alvo dele, certo? Em 142 a 143 depois de Cristo. Nos anos seguintes, Marcião desenvolveu seu sistema teológico. Já em Roma, ele desenvolve seu sistema teológico, certo? O seu mundo teológico, seus pensamentos teológicos, suas concepções, seus conceitos teológicos. Então o que acontece? E atraiu um grande número de seguidores. Atraiu um grande número de seguidores. Muita gente, um grupo de seguidores. Tá aqui, ó. Um grupo de seguidores, ok? Ele foi consequentemente excomulgado, certo? Pelos pais da igreja, pela igreja de Roma. Uma vez ele foi excomulgado aqui, ó, tá aqui, pelos pais da igreja, certo? E agora mais outra vez está sendo excomulgado lá em Roma, pela igreja de Roma. Ele é excomulgado pelo pai, excomulgado pelos pais da igreja e excomulgado também lá em Roma. Foi excomulgado muitas vezes, certo? Vamos lá. E sua doação foi desenvolvida. Seus ensinamentos, certo? Foi desenvolvido. Ainda assim, após sua excomunhão, ele retornou para a Ásia Menor. Voltou de novo para lá, para a Ásia Menor, ok? Onde continuou a propalar o marcianismo, onde continuou a propagar e a disseminar os seus ensinos doutrinários e teológicos, ok? Ao contrário da nascente igreja, Marcião declarava que o cristianismo era distinto e oposto ao judaísmo. Aqui está um outro ponto das heresias do bispo Marcião. Além de destacar que existia dois deuses, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, ele também assegurava que o cristianismo era diferentemente do judaísmo e oposto ao judaísmo, o contrário um do outro, certo? E isso ele alegava segundo o próprio ponto de vista dele das escrituras, ok? O interessante dizer é que foi aqui que começou a ocorrer aquelas ideias e aquelas concepções de que a igreja está separada do povo de Israel, certo? Aqui começou essa dubiedade, certo? Essa divisão. Marcião, contrário aos que muitos acreditam, não afirmou que a Bíblia e as escrituras judaicas eram falsas.
também só podia não afirmar, né? Só faltava essa, de afirmar que a Bíblia, as escrituras judaicas eram falsas. Ele na verdade fez uma alteração das escrituras, acrescentou alguns pontos e fez a sua própria Bíblia, digamos assim, né? Então vamos conhecer aqui as maiores heresias, ou seja, doutrinas, falsas doutrinas do bispo Marcião, que viveu lá nos anos 160, né? Lá nos anos, nós vimos aqui logo posteriormente, ó. Ele viveu aqui ano 86, 85 e 160, certo? Vamos conhecer aqui um pouco das suas doutrinas. Veja bem, primeira coisa, ele rejeitava, tá aqui, ele rejeitava o Antigo Testamento, como sendo ultrapassado, anunciando um cristianismo autêntico, baseado na sua contradição entre dois deuses. Primeira coisa, rejeitava o Antigo Testamento como ultrapassado. Você conhece alguma pessoa que faz a mesma coisa? Será que você nunca viu um pastor, um teólogo, um erudito, nesses dias atuais, ensinar a mesma coisa? Parece ser coincidível, ou é na verdade um ponto em comum, né, entre o que nós estamos vendo nos dias atuais? Porque muitos têm se levantado e dito que o Antigo Testamento não tem mais validade, que é ultrapassado, certo? Que é ultrapassado e, portanto, deve ser rejeitado, certo? A mesma coisa que o bispo Marcião, o pai da heresia da igreja dos primeiros séculos, ele ensinava, certo? Olhe da onde vem esse pensamento. É bom que você conheça, para você saber de onde vem esses pensamentos idiotas, pensamentos fora de contexto, certo? Pensamentos que são invencionices, pensamentos pensamentos aí heréticos, certo? Vamos conhecer aqui essas divergências, certo? De pensamento, ok? Esses problemas aqui doutrinário do bispo Marcião. Então o que acontece? Ele mesmo autenticou um cristianismo, certo? Agora, isso aqui baseado na contradição entre dois deuses, ok? O primeiro Deus, ele chamou de o Deus da lei. O Deus da lei, ele chamou de demiurgo. Você vai ver muitas vezes esse termo, ok? Demiurgo. Ele dizia que ele assegurava que o Deus do Antigo Testamento, que era rejeitado e ultrapassado, era o Deus da lei, demiurgo, o Deus vingativo, o Deus matador, certo? O Deus cheio de ódio, e que seria o Deus do Velho Testamento. Tá aqui, pronto, seria o Deus do Velho Testamento. Vamos continuar a leitura, você vai ver aqui, ó. E o Deus do amor, ó, Deus do amor, como revelado por Jesus Cristo,
é o Deus do Novo Testamento. Era isso que ele ensinava, certo? Era isso que ele ensinava. Será que não tem nenhum ponto aqui em comum? Será que não existe aqui? Será que você não está percebendo algum tipo de relação, algum tipo de vínculo e conectividade com as ideias modernas teológicas de hoje? Será que não existe aqui alguma relação com o que é ensinado no mundo teológico, na Universidade da Teologia Moderna, entre os pastores, que diz que o Deus do Antigo Testamento é o Deus em que revelou a lei, e o Deus do Novo Testamento é o Deus em que revelou a graça e o amor. Que no Antigo Testamento as coisas seriam muito mais complexas e muito mais dificultativas, e que no Novo Testamento as coisas seriam muito mais facilitadas, muito mais amplas, muito mais digamos que dissolutas e livres, libertinas. Esse ensinamento ele perdurou até o dia de hoje, certo? Então vamos conhecer mais a respeito disso. Vamos conhecer mais a respeito do que o bispo Maciel ensinava. Vamos ver, tá aqui, ó. Pelo sistema de Marcião, que era o sistema teológico dele, o ser humano era criação do Deus da lei, ó, criação do Deus da lei, o Deus do Velho Testamento judaico, severo. Olha como é olha como é que é esse Deus do Antigo Testamento, Deus da lei, que segundo o bispo Macião tem descrito: severo, cheio de ira. O fato de nós vermos na Bíblia alguns casos aparentemente genocídicos, né? De genocídio, de guerras, de combates, de que Deus manda matar. É desconhecido no entendimento, na cabeça de muitas pessoas, esse fato, e as pessoas começam a mal interpretar, a mal entender, e dizer então que esse Deus do Antigo Testamento era um Deus cheio de ira, certo? E aqui acrescentamos dizendo, o bispo disse, este Deus concedeu ao ser humano uma lei impossível. Olha aqui a ideia, uma lei impossível. Esse Deus concedeu ao ser humano uma lei impossível. Era isso que o bispo Marcião ele disseminava, ele propagava, certo? Divulgava e anunciava entre as pessoas do seu mundo, certo? Então, o que acontece? Qual é a ideia exposta aqui? Qual é a exposição de ideia que é deduzida aqui? O que isso quer deduzir? O que isso quer dizer? O que isso quer traduzir?
uma vez que o Deus do Antigo Testamento é cheio de ira, vingativo, matador, genocida, e que introduziu e que propôs à humanidade uma Torá impossível, uma lei impossível de cumprir, e por isso o ser humano viveria sob uma maldição. Foi isso que ele falou aqui, ó. A ideia deduzida aqui é que Deus do Antigo Testamento é um Deus e o Deus do Novo Testamento é outro Deus. Outra dedução, outra insinuação aqui é o seguinte: é que a lei, uma vez sendo impossível, ninguém tem culpa então de errar. A lei, uma vez sendo impossível de cumprir, então esse Deus, ele é ruim, ele é mau. É essa a ideia aqui. A ideia do Bispo Marcião é uma ideia destroçada, acabada, mal acabada, né? Uma ideia desconecta da realidade. Veja bem. E aí, sucessivamente, a humanidade então estaria amaldiçoada. Toda a humanidade estaria amaldiçoada. Então fez com que fosse necessário a intervenção desse outro Deus. Tá aqui, ó. Mas o Deus primeiro da bondade, que ele chama Deus primeiro da bondade, diferente do demiurgo, o ser primeiro tivera piedade do ser humano e mandara seu filho, no caso Yeshua, Jesus Cristo, ok? Para salvar a humanidade. Olha o estabelecimento de pensamento, a fundação de pensamento desse bispo. Da onde ele tirou isso? Quer dizer então que ele estava ensinando o dualismo, a ideia de dois deuses, certo? A ideia de um Deus vingativo, sanguinário, e um Deus de bondade, de misericórdia, de amor e cheio de graça. Um Deus cheio de ira e o outro oposto do outro, cheio de bondade, cheio de amor, ok? Isso era o que o Bispo Marcião ensinava logo nos primeiros séculos, no ano 160, certo? E eu vou mostrar para você que a Igreja Católica, e infelizmente também o protestantismo, acabou concebendo isso como verdade, acabou engolindo isso de goela abaixo, certo? Acabou se associando a essas ideias, só que de uma maneira indireta, mas ainda assim sendo indireta, não deixa de ser o mesmo fundamento que se enraizou, que veio de uma raiz do marcianismo, que proveio originalmente do marcianismo. Eu vou provar para você que essas mesmas ideias estão hoje, infelizmente, influenciando os pastores, os padres, os bispos e tantos outros líderes que infelizmente estão distraidamente ofuscados. Vamos continuar a leitura. Ou seja, se uma vez que o Deus do Antigo Testamento trouxe maldição, o Deus do Novo Testamento trouxe bondade, então um é oposto do outro. O Antigo Testamento foi escrito pelo Deus Demiurgo e o Novo Testamento foi escrito pelo Deus de bondade. Então o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo é outra coisa. Será que essa ideia ela não é familiar? É isso que eu pergunto a vocês.
A ideia de separar o Antigo Testamento do Novo Testamento, dizer que um é ultrapassado e o outro é repleto de graça, e o Antigo não tem graça, que não a graça não está presente, estabelecida no Antigo, mas só está estabelecida no Novo. Essa ideia, será que não é familiar ao do bispo Marcião? Hein? Pois é, saiba que essas heresias se originou-se do bispo Marcião. Do bispo Marcião. Marcião, que é conhecido apenas através de seus críticos, foi considerado herético por suas doutrinas, pelo que foi excomungado, tá aqui, excomungado. Mas curiosamente, esta sua separação entre Antigo e Novo Testamento será posteriormente, preste bem atenção, adotada pela igreja. Tá vendo aqui? Foi adotada pela igreja a ideia da separação do Antigo e Novo Testamento a partir do próprio Tertuliano. O próprio Tertuliano engoliu essa. É brincadeira? O próprio Tertuliano acabou engolindo essa a partir de Tertuliano. Isso aqui, queridos, eu tirei de uma das maiores fontes da net, certo? A Wikipédia, certo? Eu tirei da Wikipédia e também consultei a história. Você pode consultar, você está livre para consultar a história, certo? Quanto você quiser. Isso aqui é história verídica, certo? Então vamos conhecer então as principais doutrinas das heresias, que vieram das heresias de Marcião. Quais são as doutrinas modernas atuais que vieram das heresias do Marcião? Vamos conhecer a primeira coisa, chamado dualismo. Dualismo seria mais ou menos que a ideia do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, certo? Eu escrevi aqui a ideia do dualismo, ou seja, a doutrina que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingador, matador e cheio de ódio, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, de graça. Essa ideologia tem algo em comum nos dias de hoje, que é a mesma coisa de dizer que o Deus da lei é presente apenas no Antigo Testamento e no Novo ele se apresenta como Deus da graça. Aí aqui eu coloquei induzindo no conceito de um Deus que muda da lei para a graça. É um Deus então que não é imutável. Ele muda da lei para a graça. É um Deus que mudou a sua própria lei. É um Deus que mudou da lei para a graça. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que o bispo Marcião ensinava que era dois deuses. Mas como hoje esse ensino não é recorrente, essa questão de dois deuses não é recorrente, mas pelo menos a ideia de dizer que o mesmo Deus, mas é um Deus que divide o Antigo Testamento do Novo, está também suscetivelmente induzindo na ideia, no conceito de que Deus mudou da lei para a graça, certo? Que a lei não é mais válida, que a lei, a Torá, o Rumash, não é mais validado, que foi abolido. É isso que é ensinado pela maioria das pessoas hoje. É isso que é ensinado pela maioria das pessoas e eu estou combatendo isso hoje, certo? Isso é só um prelúdio, isso é só uma partícula, certo? Um pouquinho do que nós entendemos, certo? Eu vou passar só um pouquinho do que eu compreendo aqui, sem se falar de outros anexos, certo? Então vamos lá, ó. A outra doutrina dele era a doutrina que era parecida com o gnóstico.
gnosticismo, que ensinava que Jesus era um espírito. Que Jesus era um espírito, não era de carne e de osso, não era de carne e de osso, que ele era espírito, certo? Aqui vamos também entender, ó, é o fato de dizer que Yeshua, Jesus, era apenas um espírito e não de carne e sangue. Daí pode surgir várias concepções distintas, como não reconhecê-lo como humano, certo? Como humano, nascido biologicamente da carne, certo? Biologicamente da carne, ou dizer que Yeshua era Deus. Então estava dizendo as duas coisas, estava dizendo que ele não era ser humano e estava dizendo que ele era Deus, certo? Pronto. A primeira colocação, que ele não era ser humano, é uma heresia, certo? É uma heresia forte. É uma heresia forte. Está escrito isso lá na epístola de João. João, Yohanan, ele combate o movimento gnóstico, certo? E ele fala que aquele que não crê que Jesus vinha da carne e do sangue, certo? Ele tinha o espírito do anticristo, certo? Então o que acontece? Tá aqui, carne e sangue. Existe hoje um movimento que acredita nessa ideia, certo? Eu não vou falar o nome aqui por questão de ética, mas acredito nessa ideia. É também uma heresia que se originou-se do bispo Marcião. Vamos conhecer o outro aqui. Separação do Antigo Testamento e Novo Testamento. Até nos dias de hoje, temos essa visível divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É tanto que nas gráficas, pessoal, nas gráficas, editam as Bíblias já com essa divisão, a divisão do Antigo e Novo Testamento. Você já quando compra a sua Bíblia, faça questão agora de verificar a sua Bíblia aí. Faça questão de verificar ela, abra ela, observe que tem uma página branca entre o Antigo e o Novo Testamento. Pronto, isso quer dizer então que o Antigo Testamento é ultrapassado, certo? É coisa passada, que não tem validade, que não tem mais exposição para o dia de hoje, certo? E que o Novo Testamento é atualizado, que é válido, certo? E é eficiente, que o Antigo não é eficiente e que não é útil, certo? Para a sociedade. É isso que eles querem ensinar com essa ideia de, na gráficas, dividir a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Tá certo que cada um é uma aliança feita, certo? Uma aliança feita em tempos diferentes um do outro. A primeira aliança feita com Moshe e a segunda aliança feita com Yeshua. Só que devemos entender que a primeira aliança ela não foi desconsiderada, ela não foi descartada, ela ainda é subsistente. Por que ela é subsistente? Porque a primeira aliança ela simplesmente foi renovada. A nova aliança é a expressão pela qual se refere a renovação da aliança de Moshe, certo? Só que agora não no sangue do cordeiro, um animal, mas no sangue do Machia, ok? Isso é fácil de compreensão, ok? Principalmente aí os judeus messiânicos que tiverem talvez me seguindo vão saber essa coisa, esse conceito, certo? Melhor que eu, ok? Então vamos lá, ó. O catolicismo, preste bem atenção, adotou essa ideia também, Antigo e Novo Testamento, trouxe para o protestantismo através de Lutero.
certo? Martim Lutero e tantos outros monges, padres católicos que protestaram contra o catolicismo, certo? Na chamada Contra-Reforma, ou melhor, Reforma Protestante, certo? Na Reforma Protestante, foram protestaram contra a Igreja Católica, surgiu um movimento chamado Protestantismo, e esse movimento também tem um parentesco familiar, sociável, com o catolicismo romano. Então, algumas ideias pagãs, alguns costumes pagãos, algumas nocividades, alguns concepções teológicas do catolicismo foi trazido para o protestantismo. Martim Lutero acreditava sola gratia, sola escrituris e solo fides, ou seja, é salvo somente pela fé, pela graça, pelas escrituras. Eram esses pilares de fé, de credo, do protestantismo luterano. Ok? Isso significa dizer então que a lei está excluída. Sola gratia, sola fides. Ok? A lei está excluída. A ideia da lei ali, a ideia de excluir a lei está presente também nessa ideologia, certo? Quem conhece de história sabe melhor que eu do que eu estou falando, certo? Eu estou simplesmente reforçando aqui o que muitos dos nossos companheiros aí, que não são simplesmente leigos, são baita de uns pesquisadores, conhecem perfeitamente isso aí, certo? Muito mais que eu, e eu não estou falando bobeira, eu estou falando, não estou sozinho também não, né? Tem muitas pessoas estão confirmando essa verdade, ok? Então vamos lá. Infelizmente essa doutrina herética de Marcião prosperou tanto que muitos teólogos e estudantes e também leigos, né, principalmente, subentende que o Antigo Testamento é uma coisa, certo? E o Novo Testamento é outra coisa, sendo que na verdade trata-se de uma só aliança. Eu coloquei aqui para você ver, bem grande, uma só aliança. Peraí, aqui ó, uma só aliança, mas que foi apenas renovada. Onde é que nós podemos respaldar essa ideia? Livro de Jeremias, capítulo 23 ou 27, eu não me lembro perfeitamente agora, me perdoe, certo? Mas está escrito na passagem de Jeremias, na Navi Jeremias, que falando do Novo Testamento, a nova aliança, certo? Existe, infelizmente, uma contestação tão grande entre judeus ortodoxos e judeus messiânicos em relação a essa passagem. Uns dizem que, na verdade, Jeremias não está se referindo à nova aliança, outros dizem que Jeremias está se referindo à aliança de Moisés, outros dizem que é uma luta, uma briga, uma discussão. Mas eu mostro a você dentro da própria exegese da palavra que Jeremias está sim se referindo a uma nova aliança, feita primeiramente com a casa de Israel. Aí onde está a confusão das pessoas, porque lá está escrito que foi feita com a casa de Israel, certo? E foi de fato Jesus veio para o povo de Israel, para a casa de Israel. Yeshua veio confirmar a aliança de Moshe na casa de Israel e para Israel,
certo? Eretz Israel. Só que, como diz lá, para a casa de Israel e para o povo de Judá, ok? Só que, o que acontece? Existe uma vértice nessa profecia que mostra que essa nova aliança, ela foi confirmada para o povo de Israel. Só que ela é universal. Ela é para toda a humanidade. Tem um vértice lá, ok? Depois eu posso até falar isso de uma maneira mais melhor, certo? Então vamos lá. Olha outra ideologia farsa do bispo Macião que está prosperando no dia de hoje, infelizmente. Doutrina da lei versus graças. Essa doutrina, essa teoria chamada lei versus graça, já vi até pastores apregoarem sobre isso aí. Meu Deus do céu. Eu também pensava assim, pessoal. Agora não estou mais pensando dessa maneira, certo? Infelizmente não, felizmente fui liberto, certo? Desses pensamentos. Felizmente. Graças a Deus. Vamos tentar provar um pouquinho só aqui, um pouquinho só, que não tem muito tempo, certo? Doutrina da lei versus graça. Será que isso é correto? O bispo Macião ensinou que a lei pertencia ao Deus demiurgo e a graça pertencia ao Deus do amor, certo? Do Novo Testamento. Então, está visível aqui, está patente que a lei estaria separado da graça. Então vamos ver se isso é verdade, se realmente a lei está separada da graça, ou se uma coisa é junto à outra, ou se realmente a lei ela é adaptada à graça. Vamos ver isso. Está aqui, ó. Essa doutrina é certamente a mais recorrente de todas, pelo fato que o catolicismo acabou por adotar de Macião essa doutrina. Adotou essa doutrina. O catolicismo hoje ensina também da mesma forma, ok? Então, após de formado um grande agrupamento, Marcião, mesmo como excomungado, teve oportunidade de adentrar na religião romana católica. De que maneira? Através de suas mensagens, ó. E essa religião acabou por aceitar algumas ideias de forma indireta do bispo Macião, e uma dessas foi a teoria lei versus graças, certo? Lei versus graça. Foi daí também que o Martinho Lutero e outros pais do protestantismo levantou o mesmo questionamento, ok? A mesma que posteriormente foi adotada pelo protestantismo através de Martinho Lutero, tá aqui, que ensinava que somente através da graça seríamos salvos, ok? Pelo que o que dizia em latim solo gratia, solo fides e solo escrituras, certo? Ele colocou solo escritura aqui não como sendo um compêndio consistente de codificações legais, de lei, de mandamentos, mas como sendo a palavra de Deus, normalmente falando, não sabendo ele que escrituras é equivalente à lei, certo? É a lei. Só que, claro, Martinho Lutero ensinava de outra maneira. Ele tinha suas desculpas, ok? Essa doutrina é uma das piores e terríveis, coloquei aqui, heresias, porque alega que a lei é separada da graça. Isso é simplesmente um absurdo, porque na verdade onde está a graça também estará sempre a lei. A graça está junto à lei, a lei está junto à graça, um adaptado ao outro. A lei é a teoria, é como se fosse a teoria, certo? A graça é como se fosse a prática. E será que isso não existia no Antigo Testamento também? Claro que existia. A lei, que é a teoria, e a prática.
Isso é, nós podemos ver isso com o nosso pai, o nosso Abraão, nosso pai. Você pode observar no livro de Gálatas que o rabino Shaul, o apóstolo Paulo, certo? Ele ensina que pelas obras Abraão, ele foi justificado, certo? Melhor dizer, pela fé, ele foi justificado. Só que se você for ler lá no livro de Tiago, Tiago faz o mesmo comentário acerca de Abraão vindo e prova que também, não só pela fé, mas pelas obras. Abraão, vindo nosso pai, foi também justificado, certo? Uma vez que ele levou seu filho lá para o monte Moriá e for emolar ele, fazer o sacrifício do seu próprio filho. Então, pela obra, pela prática, ele também foi justificado, certo? Você faça a comparação de Gálatas com, sempre quando você for ler o Gálatas, por gentileza, faça a comparação de Gálatas, faça uma leitura comparativa, lado a lado com Tiago, certo? O livro de Tiago, a epístola de Tiago, ela quase que foi descartada pelo catolicismo, certo? Quase que foi abolida, foi excluída do cânon, porque dizia que Tiago bendizia muito a lei, certo? Elevava muito, exaltava muito a lei, e que pouco falava sobre a graça, certo? Então, quase que rasgava a carta de Tiago. Foram preciso um concílio para ver se rasgava ou não rasgava a carta de Tiago. Será que não existem motivos por trás disso, pessoal? Deve existir, certo? Deve existir. O motivo aí é forte, ok? Então, faça uma leitura comparativa. E toda vez que você vê, existe uma coisa chamada pronomes de Paulo, que aparentemente Paulo ele é contraditório. Uma vez ele fala que a graça justifica, outra vez ele fala que a lei justifica. Uma vez Paulo diz que a lei é boa espiritual e que ele é que é carnal. Outra vez Paulo diz que a graça é que é salvífica, que salva, que justifica o homem, somente pela fé e pela graça somos salvos. Então, Paulo parece ser contraditório, mas existe uma coisa que você precisa saber de Paulo. Você precisa fazer uma observação. Note que Paulo, ele usa os dois tipos de pronomes nos seus escritos. O pronome nós, indicando os judeus. E o pronome vós, indicando os gentios, goim. Certo? Primeira colocação. Segunda colocação, quando Paulo usa dois tipos de expressão em relação à lei, conhecida como debaixo da lei ou obras da lei, Paulo não está falando da lei propriamente dita. Pois é, você não sabia disso, né? Essa expressão debaixo da lei e a outra expressão, as obras da lei, não se refere à lei propriamente dita. Certo? Tá falando do legalismo. Do legalismo que ele era combatente na época. Ele combatia o legalismo, certo? Que é algo totalmente diferente da própria lei. O legalismo é o exagero, certo? É o exagero do uso da lei. Ok? É diferente. É diferente. Então vamos lá. Existem muitas evidências que provam que a lei está junto à graça, certo? Marcião, como era um antissemita, olhe bem aqui, ó, isso aqui é preciso você decorar. Ele era um antissemita. Você não pode acatar
os conceitos de Marcião jamais, porque ele era um antissemita, ele era contra o povo judeu, ele odiava, detestava o povo judeu, certo? Ele tinha uma repulsa contra o povo, estava tentando dizer a mesma coisa que hoje, que na lei tudo era mais fácil, difícil, certo? E na graça tudo era mais fácil, mas na verdade era o contrário, é o contrário. Por que o contrário? Aí você pode me dizer, por contrário, não. Que é isso? Nunca ouvi falar disso. Pois é, o contrário. O contrário, porque na graça, na verdade, tudo ficaria mais difícil. Tudo fica mais difícil. Por que isso? Vou te explicar por quê. Somente no Novo Testamento, eu coloquei aqui ó, em negrito para você ver. Somente no Novo Testamento foi catalogado 1050 mandamentos. 1050 mandamentos para se cumprir, certo? O que no Antigo Testamento só tem apenas 603 mandamentos. Pois é. Pois é. Olha a diferença de 1050 mandamentos para 603 mandamentos. E outra, viu? Os 603 mandamentos, você não é obrigado a cumprir todos. Você é gentil, você é goim, você que é um Binei Noa, filho de Noé, da geração de Noé, é obrigado a cumprir os 63 mandamentos. 63 mandamentos, nem mesmo o povo judeu não é obrigado a cumprir todos os 63 mandamentos. As pessoas entendem diferente demais as coisas, entendeu? Então o que acontece? 1050 mandamentos, aqui sim, como está no Novo Testamento, é incluso a nós gentios também. Pois é. A coisa ficou mais difícil. Certo? Então vamos lá. 603 mitzvot, que é os mandamentos. Desses 603 mitzvot, há um grupo de 365 positivos e um grupo de 248 negativos, certo? Mandamentos positivos e negativos. Vamos lá agora aqui. Em outras palavras, poderíamos dizer que toda a Tanar, escrituras sagradas, que são as escrituras, consiste em leis, mitzvot, que são mandamentos, mishpatim, que são ordenanças, e hukim, que são estatutos. Veja, se as escrituras ela consiste em leis, mandamentos, ordenanças e estatutos, então a Bíblia Sagrada é um livro de lei. Antigo e Novo Testamento, seja o que for. E de onde veio então a ideia de dizer que o Antigo Testamento foi abolido, pelo amor de Deus, do bispo Marcião, certo? Bispo Marcião. Então, nesse caso, isso significa que a Torá é as escrituras, a lei é as escrituras sagradas, e a graça está nela. A graça está nela, ok? Vamos lá? Quanto aos que dizem que a lei está anulada, vejam, vou mostrar aqui alguns versículos. Isso aqui é Terlim em hebraico, Sefer Terlim quer dizer Salmo 119, versículo 1, que diz lá: bem-aventurados, Asher em hebraico, bem-aventurado, certo? Os felizes são os que trilham caminhos retos e andam na lei do Eterno, certo? Ou seja, os que não andam na lei do Eterno não é bem-aventurado. Mateus, capítulo 5, 17, que é que diz lá? Não penseis que vim destruir a lei, disse Jesus, Yeshua. Eu não vim destruir a Torá, a lei do Antigo Testamento, não. Ou os profetas, também muito menos, não. Em outras palavras, não vim destruir o Rumash, não vim destruir os Neviim, o livro dos profetas, e nem mesmo os Ketuvim, os escritos. Não vim anular, olha aqui a palavra, não vim anular, não. Você entende não como sim? Você que entende não como sim, aí é um problema, porque eu entendo não como não. Então ele disse que não veio anular. De onde veio a ideia então que a lei foi anulada?
bispo Marcião. Yeshua fala, Jesus fala, mas vim cumprir. E no grego, pode procurar na sua Bíblia grega, já que você utiliza mais o grego do que o hebraico. Está escrito lá o que? Pleror. Pleror vem de pleroma, do grego. Pleroma quer dizer plenitude. Pleron quer dizer inteirar, completar. Certo? Completar, dá o seu sentido. Então Jesus não veio anular, ele veio completar. Como? Explicando a lei, interpretando a lei corretamente. Ok? Ele veio completar. Olha o que Paulo falou aos Romanos, capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a Torá pela fé? Aqui é uma pergunta, que é uma indagação crítica. Olha o que ele diz, de maneira nenhuma. Você entende de maneira nenhuma como sim? Hein? Antes estabelecemos a lei. Vamos estabelecer a Torá, a lei. Deve estar de pé, estabelecida, fundamentada. Ok? Outra doutrina do bispo Marcião, para nós encerrarmos aqui. A doutrina da reposição. É a mesma coisa da doutrina da teologia da substituição. Essa doutrina é também uma farsa. Por quê? É uma farsa e uma grande heresia. Por quê? É constituída por Marcião. Quando fez a separação tanto do Antigo quanto do Novo Testamento e também de maneira indiretamente a separação dos povos. Quando ele faz a separação do Antigo e Novo Testamento, ele está fazendo a separação também de dois povos. O povo de Israel e os cristãos. Ok? Então o que acontece? É a mesma coisa de dizer aqui, ó, Israel versus igreja. Entendeu? Agora é diferente de lei versus graça. Israel versus igreja. Como ele era cristão, é lógico que ele descarta o povo de Israel. Ele também era antissemita. Que segundo ele viveu como malditos da lei. Segundo o próprio Marcião, o povo de Israel viveu como malditos da lei. Certo? Essa maldição, para quem não sabe, não é a maldição de toda a lei. Essa interpretação é um mal entendido daquilo que está escrito em Devarim, em Deuteronômio, que fala das bênçãos e as maldições, do monte Gerizim, né? Do monte Ebal. Na verdade, ali trata-se de uma aliança feita com Israel, certo? E que essa aliança foi quebrada, que o povo de Israel viveu temporariamente, certo? Sob essa maldição. Mas o próprio Yeshua removeu essa maldição. Isso é bem visível, é muito patente, é muito visível lá no livro de Gálatas, ok? Então vamos lá. Ele como cristão herege, se posiciona como um integrante da igreja de Deus. Por isso então ele dizia que a igreja estava na vantagem, Israel não. A igreja de Deus de amor e graça, e não do Deus de ódio e da lei, pelo qual Israel é o seu povo, segundo a concepção de Marcião. Então vamos lá. Essa é mais uma das grandes heresias, eu coloquei aqui só para você ter ideia, destacado, que também chegou até nós nesses tempos. Como chegou até nós nesses tempos? Eu vou falar para você. Atualmente é ensinado, infelizmente, pelos católicos e também pelos protestantes. Olhe que eu não estou só colocando os católicos, também estou colocando os protestantes no meio. Certo é certo. Então vamos lá. Pelos protestantes, que a igreja é um novo Israel de Deus. Quantos já ouviram os pastores falarem isso? Quantos de nós já ouvimos na igreja os pastores baterem nessa mesma tecla, que nós somos o Israel de Deus e que a igreja substituiu Israel, que o povo de Israel foi rejeitado e substituído? Vejamos bem, em contrapartida, é dito em pleno Novo Testamento, na Brit Hadashah, certo?
que nós gentios, nós goim gentios, tá aqui, fomos enxertados. O que é que você entende como enxertados na oliveira? Pelo amor de Deus. O que é que você entende como enxertados na oliveira? É descartados? É descartar Israel? É rejeitar o povo de Israel? É substituir o povo de Israel? Lógico que não. A oliveira representa Israel. Enxertar é vincular, associar, relacionar, certo? Ficar extremamente colado, vinculado, associado, relacionado e conectado, certo? Onde é que está escrito isso? Romanos capítulo 11, versículo 17. Onde é que está escrito sobre a oliveira? Está aqui, João e Yohanan, capítulo 15, versículo 4. Em outras palavras, somos um só povo. Entenda isso, pelo amor de Deus. O bispo Marcião fez com que as pessoas ficassem doidas. Vejamos o que diz o Rabi Shaul, o Rabino Shaul, que é apóstolo Paulo, na própria epístola de Efésios, logo em seguida de quando ele fala no versículo 8, ele fala que só pela graça, só pela fé somos salvos, lembra? Logo em seguida, o que ele declara? Olha o que é que Paulo declara, que curioso, que naquele tempo estáveis sem Machia, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olhe que interessante aqui, ó. Naquele tempo, ou seja, naquele tempo que você estava sem o Machia, quando você estava sem o Machia, você é gentio. Ele está falando aqui agora dos gentios. Olha que ele não está falando nós estamos, está falando estáveis. Lembra dos pronomes de Paulo? Estáveis, os gentios sem o Machia, uma vez sem o Machia, estávamos separados da comunidade de Israel. E estranhos aos concertos da promessa. Estranhos às alianças feitas com Avraham Avinu, com Jacó Avinu, com Isaac Avinu, Yitzhak Avinu, com nossos pais. Mas agora, olha aqui o mais, ó. Mas agora, com Machia, em Machia e Yeshua, vós, ele não está falando nós é judeus, lembra dos pronomes de Paulo? Vós, gentios, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Machia chegaste perto, o qual de ambos os povos se fez um. Tá aqui a resposta. Graças a Deus. Qual de ambos os povos de Israel e igreja se fez um. Agora nós somos só um povo só. As raízes da nossa fé estão no judaísmo, meu querido. As raízes da fé do cristianismo estão no judaísmo. Derribando a parede de separação. Tinha uma parede de separação. Machia, o contrário do que as pessoas pensam. Foi totalmente o contrário. O Machia derrubou a parede de separação. Agora somos um só povo. Mas Marcião, logicamente, ensinou diferente, insinuando dos povos separados. As igrejas precisam urgentemente ser libertas do paganismo, preste bem atenção, também das heresias que vêm desde o bispo Marcião. É necessário um despertamento através da Teshuvá. Teshuvá é retorno espiritual às raízes da fé, certo? Para que a igreja, como um só povo junto a Israel, avance cada vez mais e mais. Conclusão: Bispo Marcião foi certamente responsável por todas essas doutrinas e suas influências teóricas.
mas nós somos responsáveis pela continuidade dessas heresias se não tivermos os devidos cuidados. Se não tivermos os devidos cuidados, podemos passar essas heresias para frente e fazê-la prosperar mais do que ela já está prosperando. Pelo amor de Deus, não faça ela prosperar. Todas essas heresias são antissemitas. Note isso, antissemita, contra o povo de Israel. Observe que o Satã, o anjo da morte, que é Satã, sempre inventou ideias como essas contra Israel. Ideias antissemitas. Não vamos ser um antissemita. Assim como Balaão foi um antissemita e morreu, viu? Morreu Balaão. Assim como Amã, conhecidíssimo como Amã, foi contra o povo de Israel lá na Pérsia e morreu também na forca. Assim como Adolf Hitler se deu mal, e também Marcião e se deu mal, e tantos outros que se deram mal, ok? Olha a frase bonita que eu coloquei aqui para nós finalizarmos, certo? Combatamos o marcianismo, pelo amor de Deus, vamos combatermos o marcianismo. Shalom Leitraod, amém. Shavuotov, boa semana para você, ok?